Ao senhor Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, para sua exposição por... Boa tarde, saudar o senador Milton Mourão por presidir a mesa. Hoje é uma honra tê-lo conosco. Saudar a senhora Ânia, procuradora, e o nosso querido Ricardo, que já nos conhecemos de longas datas, e todos os colegas que fazem parte do Fisco, especialmente da FENAFISCO. Alguns estão aqui presentes na audiência fisicamente e outros virtualmente. Eu tinha uma apresentação, mas eu modifiquei, depois de uma fala anterior que me deixou um pouco consternado, né? Porque eu também leio, também fiz direito, dentre alguns cursos, e eu leio, procuro e não encontro aquilo que dizem. E eu fico na dúvida, será que a minha capacidade cognitiva está extremamente reduzida? Ou os meus óculos estão ruins? Pode ser. E aí resolvi mudar um pouco a apresentação, né? E aí, me desculpem, né? Porque eu fiz de última hora, fiz aqui, adequei, né? Ia falar sobre a questão do PLP, que ele, inclusive a reforma tributária coloca os núcleos, né? O político coloca a administração tributária, coloca o jurídico, são separados. Nós vimos há algum tempo alguns colegas da agenda da Procuradoria querendo, inclusive, fazer parte do núcleo político, né? Que em tese são os governadores, são os prefeitos. E a política, ela não fica subjugada a um parecer jurídico, a um entendimento jurídico. Se fosse assim, a gente só precisaria de bacharéis, de mais nada. E é na política, é nela que nós acreditamos. O Senado é político, o país é política, cada um com suas vertentes. É a única forma de construir soluções de conflitos de verdade, é via política. Quando entra o direito, aí a coisa às vezes complica um pouco mais. Mas, enfim... Vamos mudar um pouquinho. E aí eu trouxe um tema que chamou a atenção, acabei de montar, né? Porque eu fui na Constituição e tem administração tributária e tem procuradoria. E a Constituição Federal, artigo 145, quando coloca a questão do lançamento tributário, é a administração tributária que tem que conferir os valores, objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais. É ela que tem a capacidade e o poder constitucional de fazer o que é o lançamento. Não é outra atividade. É o fisco que tem essa obrigação. Está na Constituição e não é de hoje. Não foi essa reforma que alterou, nem acrescentou esse artigo. Isso é do fisco. O que é que nos deixa aterrorizados? Eu até fiz um debate, um colega da Procuradoria, dizendo que era a administração tributária. E eu não entendi nada, porque eu estou nela há 30 anos. E conheço vários cargos, né? O papel dos procuradores é importantíssimo, mas ele não faz parte da administração tributária, nunca fez, e nem o fará até então, porque a Constituição, na última reforma, não colocou. Inclusive, ressaltou, separando o que é administração tributária e até o que é fisco, e o que é procuradoria. Então, aqui fala, o Código Tributário Nacional fala do lançamento. O lançamento compete a autoridade administrativa tributária, é o fiscal. E por que deveras teria que ter um procurador no lançamento? A Constituição diz uma coisa, o Código Tributário vem na linha. E da onde está vindo essa novidade que está se desenvolvendo, se falando o tempo todo que faz parte? E se utiliza de um suposto controle de legalidade. Ora, a administração pública tem o papel e o dever de fazer o controle da sua legalidade. O princípio da autotutela, ele revê os seus próprios atos. É de ofício. O fisco também faz. O auditor também faz, o fiscal tributário faz, os tribunais administrativos tributários têm esse papel. Estão usurpando papéis, nossas competências, porque está lá dizendo que a competência é nossa. Deixou de sê-las? Em que momento? Ou você está criando uma tese nova? E se é tese nova, qual é o interesse da tese? O que é que está por trás da tese? É um Estado mais republicano, ou é disputa de espaço, ou é disputa de poder? Eu não vou dizer, eu estou questionando a todos para que reflitam. Então a gente está partindo o quê? Uma guerra de corporações e a reforma tributária está sendo o palco? É isso que está acontecendo? E por qual motivo, se isso for o que está acontecendo, nós esperamos que não seja isso? Aí está muito claro, dizendo qual é o papel dos procuradores, artigo 132 da Constituição. Está lá, fiz questão, o colega falou antes, né? Exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica. Constituição Federal. Artigo 156b, Distrito Federal, fala de comitê gestor, inciso 6º.
As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados serão exercidas no comitê gestor em representação destes por servidores das referidas carreiras. Ele separou. São distintos, não é a mesma coisa, não se imiscui. Eu faço doutorado em Direito, isso me dá competência de dar o parecer da Procuradoria? Acho que não. Acho que não. Mesmo sabendo que tem procurador que não tem doutorado, nem mestrado, mas isso não me dá o direito de fazer isso. Como tem auditor que também não tem. Isso não dá o direito. Aí eu fui na lei complementar, novíssima, e aí fala dos fóruns de harmonização da administração tributária e da harmonização jurídica da Procuradoria. E por que motivo a gente está vendo a discussão dos procuradores quererem fazer parte do comitê da harmonização das administrações tributárias? Se for assim, a gente quer fazer parte também da jurídica, das procuradorias, porque eu fiz direito. E se eu fiz direito, tenho tanto conhecimento quanto vocês. Não sou eu, como a maioria dos auditores fiscais. Tanto quanto. E por que vocês querem se imiscuir nas nossas competências? Está lá separado. São duas instâncias distintas. Funciona em todo o país. Funciona em todos os locais. O tributo, quem gere, é a administração tributária. Porque a Procuradoria quer fazer outro papel. Eu não sei. Gostaria de saber. E o mais interessante, há o Comitê de Harmonização. E está previsto, inclusive, que vai ter o ato, tem o comitê, tem um fórum de harmonização das procuradorias, e também ato conjunto dos dois comitês fazendo a harmonização. Então, quer dizer que o fisco, os auditores, digamos assim, vai se juntar com os procuradores e vão discutir a harmonização. Se isso está previsto e esse ato, sim, vai vincular, qual o motivo de querer fazer parte do outro? Qual razão? Não seria invasão de competências? Né? Então, eu acho que está na hora de também os auditores fiscais, toda a área de jurídica, também fazer parecer jurídico. Todos eles. A maioria é formada em direito. Alguns pontos que eu acho que merecem reflexão, né, para a gente ter cuidado sobre as instâncias, mas não vou perder muito tempo com isso. E vou avançar um pouco na composição do contencioso. Né, você tem os julgadores da administração tributária. Tem os contribuintes, não vou questionar neste momento isso aí, mas a gente tem cuidado para a instância de uniformização não ser, de fato, uma terceira instância. Foi falado do CAF aqui. O CAF tem processo com mais de 10 anos, a média são 10 anos. Então está na hora de a gente ver o contencioso com forma de ser mais célere, não é ser mais um instrumento de postergação, em um detalhe, não só de postergação. Se houver empate e depois divergências, e esse processo passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, da forma que está hoje, o contribuinte não vai pagar nem juros. Quer dizer que nós estamos possibilitando, se assim for mantido, que os contribuintes, eu estou falando do contribuinte bem intencionado, estou falando do bom contribuinte, pode fazer uma demanda jurídica e, de repente, ao invés de, mesmo sabendo que possa perder, pegar dinheiro no mercado financeiro ou lançar debêntures ou qualquer coisa que o valha para aplicar na sua empresa, esse pode ser um grande mecanismo de utilização de recursos públicos para investir na sua própria organização. Nada contra o empreendedorismo, tá? Nada contra o emprego. Não sou comunista, não sou socialista. Né? Sou capitalista, né? Para ser bem sincero, para ninguém falar que eu sou comunista, mas não parece ser razoável que se possa utilizar desse mecanismo para fazer caixa, e é possível isso se ficar dessa maneira. Preocupação também com a centralização excessiva do comitê gestor, a gente tem isso, mas vou avançar. Falar da transação tributária. A gente está num debate incrível nos estados, porque a associação, eu li, pelo que eu li de alguns estados, e as procuradorias, e fiz um debate, inclusive aqui no PL 68, e no 108, que foi dito que só o procurador poderia fazer a transação. Houve uma defesa de alguns dizendo só a gente, porque a gente é da área jurídica. Eu também sou. Mas veja, só a gente poderia fazer, porque quem lança não deveria fazer. Mas, tá, quem lança não deveria fazer, mas nem todo mundo lança. Nem todo mundo lança na administração tributária. Mas quem advoga poderia fazer a transação? Será que seria também ético? Se quem lança não seria ético, quem advoga seria?
Então, a gente vai fazer uma proposta não, a gente não faz proposta, a gente vai sugerir aos senadores, inclusive, uma coisa que nos parece ser bastante razoável, com premissas constitucionais, em que a transação possa ser feita, e nós defendemos naquele momento que o prazo de inscrição de dívida ativa em dívida ativa fosse de até 24 meses, está em 12, então iremos defender que, no período de até 12 meses, possa ser feito pela administração tributária. Entrou na judicialização, aí sim a Procuradoria, porque aí sim é quem compete defender judicialmente o Estado. E aí teria que ser e deveria ser. A gente não vê conflito, mas a gente tem que deixar muito apartado e muito separado as competências, separar as competências de cada atividade. Em momento algum, falta 30 segundos, eu vou ser bem rigoroso nisso, senador. Em momento algum, vocês viram, e é isso que está nos deixando um pouco indignados, e como presidente de uma instituição nacional não poderia deixar de ficar, nós, em momento algum, enquanto fiscais, enquanto auditores, tentamos invadir competências de qualquer carreira que seja. Mas estamos vendo em alguns locais, e aqui na reforma tributária, colegas de outra atividade, carreira jurídica, dizendo que fazem parte da administração tributária e, de certa forma, sim, tentando se imiscuir nas nossas atividades. Isso nós não iremos aceitar e estamos demonstrando aqui publicamente, por isso mudamos a apresentação e agradeço mais uma vez ao senador e à CCJ por essa belíssima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado aí, doutor Francelino, na defesa aí, né, das ideias. Vamos traçar limites entre auditores e procuradores. Sempre é necessário. Eu passo